Certo. Então, vamos revisar a última aula. Na última aula, discutimos o Império Britânico e como ele triunfou sobre seus principais rivais, que eram os franceses, os espanhóis e os holandeses. Por causa de 3 grandes poderes, ok? O primeiro é o Banco da Inglaterra. O que tornou o Banco da Inglaterra tão importante é que ele tinha a capacidade de absorver capital estrangeiro, ou seja, ele conseguia atrair investimentos vindos de diferentes países ao redor do mundo, mostrando sua relevância no cenário internacional e sua habilidade de captar recursos financeiros externos. No início, absorveu o capital da República Holandesa, mas depois, se você fosse um aristocrata francês, a Igreja Católica ou os Habsburgos, todos podiam mover seu capital para a Inglaterra, onde estaria seguro por ser protegido pela lei, ok? A ideia de direito de propriedade. E quando a Grã-Bretanha se tornou um império, isso foi importante porque as elites locais na China, na Índia e no Sudeste Asiático ajudavam os britânicos por serem incentivadas a isso. Eles podiam ajudar os britânicos a roubar desses lugares e depois mover o capital, sua riqueza, para a Inglaterra ou uma das colônias britânicas para segurança. Ok. Então essa é uma fonte do poder inglês. A segunda é a ideia de soft power, certo? Dando na escola, aprendendo inglês, porque queremos ir estudar no Ocidente. Isso é soft power, certo? Então Shakespeare, a BBC, Oxbridge são todos componentes do soft power britânico que ainda governa o mundo hoje. E o terceiro, claro, é a Marinha Britânica, que controla as rotas marítimas, portanto, controla todo o comércio. Ok. Por muito tempo, por centenas de anos, a Grã-Bretanha conseguiu manter um império global, que foi realmente o primeiro império global, porque abrangia o mundo inteiro. Mas havia 3 problemas, ou 3 limitações, para o Império Britânico, ok? Então a primeira grande A primeira grande limitação é que a Grã-Bretanha tinha uma etnia, tinha uma raça. Eram os brancos, os anglo-saxões. E assim, embora a Grã-Bretanha governasse um vasto império global, ela era muito racista. Ela se via como superior a todos os outros, e isso limitava sua capacidade de trabalhar com as elites locais. Ok? Em outras palavras, eventualmente a Índia se rebelou para estabelecer sua independência. E, eventualmente, a Grã-Bretanha perdeu seu império ultramarino. Um exemplo clássico, claro, é o Brexit de 2016, quando o povo inglês decidiu que não queríamos mais fazer parte da Europa. Certo? E assim, embora a Grã-Bretanha seja um império, seu povo é muito provinciano. Eles se veem como melhores e se veem como separados de todos os outros. Já conheci ingleses que me disseram, tipo, que os ingleses não conseguem aprender uma língua estrangeira. As pessoas falam inglês muito bem e é só isso. Não conseguem aprender francês nem espanhol e se recusam a aprender chinês. E me disseram que é porque o cérebro deles é diferente. Certo? O cérebro deles é programado para falar inglês muito bem. E só. Tudo bem, então essa é apenas a atitude britânica. O segundo problema é a ideia de moeda, ou padrão de riqueza. A ideia aqui é que, ok, sim, você está roubando riqueza de outros lugares. Mas o que é riqueza? Certo? E por muito tempo as pessoas entendiam a riqueza como ouro. O problema disso é que há uma limitação ou um limite para a quantidade de ouro no mundo e, portanto, há um limite para quantas pessoas podem participar desse jogo e quanto dinheiro podem ganhar no final. Certo? Então é realmente um jogo apenas para a elite. Essa é a segunda grande limitação. E o terceiro problema para a Grã-Bretanha é que é realmente uma ilha pequena, com pouca gente e recursos muito limitados. E, portanto, não era realmente sustentável para a Grã-Bretanha controlar o mundo inteiro. Há uma limitação em seu alcance. Por fim, outras potências na Europa surgiriam para desafiar a hegemonia britânica, incluindo a Rússia e a Alemanha.
No fim das contas, a potência que derrubaria o Império Britânico para criar seu próprio império é, claro, a América. E o que a América faria, o que é muito importante, é resolver todas essas 3 limitações para criar um jogo mundial no qual todos jogamos hoje. A Grã-Bretanha basicamente deu à luz esse jogo, mas havia limitações para o quão longe esse jogo poderia se espalhar. A América, então, pegaria o conceito desse jogo e o espalharia por todo o mundo até conquistar o mundo inteiro. Então, como ela fez isso? Tudo bem. Então, vamos falar da América. Bem, antes de tudo, a América não é uma ilha pequena. É uma fortaleza continental. Na verdade, ela controla todo o hemisfério ocidental. Sabemos que o hemisfério ocidental é muito, muito rico, certo? Então, a América não é apenas o país América. É realmente o hemisfério ocidental. E, como tal, tem população ilimitada, recursos ilimitados e terras ilimitadas, certo? Então isso resolve a questão dos recursos, ok. Segundo problema, a moeda. Bem, o que a América faria que revolucionaria o mundo é tornar o dólar dos Estados Unidos o padrão de riqueza no mundo. E como o dólar americano é só um conceito, é só uma ideia. Agora todos podem jogar esse jogo. E a riqueza agora pode ser infinita. Ok. Certo, isso faz sentido, né? Antes o ouro era o que todos buscavam, mas existe um limite para o ouro. Mas com dólares americanos, qualquer um e todos no mundo podem jogar agora. Ok. Então vou falar sobre como o dólar americano se tornou o centro da riqueza no mundo. Agora, a etnia é outro problema. Ok. E o que a América fez que foi muito esperto foi dizer ao mundo que não somos uma etnia. Ok, não somos uma terra. O que somos de verdade é um jogo, certo? Então a ideia é que a América se tornou um jogo de nação. Tudo bem. Então, o que? Então isso é bem fácil de entender. Ok, vou explicar isso primeiro e depois vou explicar como o dólar americano passou a dominar o mundo. Ok, tudo bem, tudo bem. Certo, então por muito tempo tivemos problemas para decidir o que um jogo ou uma nação deveria ser. Ok. Então, tradicionalmente, as nações têm sido governadas politicamente pela monarquia. Ok. Uma oligarquia. Uma democracia. Ou uma teocracia. Ok, existem outras, mas estas são as 4 principais. Uma monarquia é muito simples. Um rei está no comando. Todos apenas obedecem ao rei. Oligarquia é onde a nobreza está no comando. Outro nome para oligarquia é aristocracia. Ok, e isso é basicamente Roma. Uma democracia é onde o povo toma todas as decisões. E o que acontece é que, se uma decisão deve ser tomada, as pessoas se reúnem e fazem discursos, e quem faz o melhor discurso ganha mais votos. E então essa decisão é implementada. Ok. E, claro, o exemplo clássico de democracia é Atenas. Ok. Então você tem uma teocracia, o que quer dizer que os sacerdotes estão no comando e os sacerdotes representam a vontade de Deus. Ok. E, claro, o exemplo clássico de teocracia é a Europa Católica. Está a Europa medieval, quando a Igreja Católica estava no comando. Tudo bem. Mas começando com o Iluminismo. Quando Deus não era mais considerado tão importante, os filósofos debatiam entre si o que uma nação deveria ser, o que a sociedade deveria ser. Ok. Então, vamos discutir as principais teorias desse período. Certo, então a primeira ideia é: se Deus não importa tanto, ok, se cabe aos humanos decidir como estruturar as sociedades. Como fazer isso da melhor forma? E nessa época, a ideia mais popular é a teoria do contrato social. Teoria do contrato social.
E há dois teóricos principais, ok? O primeiro é John Locke, que, claro, é inglês. E para ele, o governo é muito simples, ok? Os seres humanos têm três direitos fundamentais que Deus nos deu, ok, e que são inalienáveis, o que significa que ninguém pode tirá-los de nós. O primeiro é a vida, ok. O segundo é a liberdade, o direito de dizer o que quisermos, o direito de fazer o que quisermos. E o terceiro é a busca pela propriedade, riqueza, ok? Então eles têm a propriedade privada. Em outras palavras, o governo existe para proteger a riqueza que geramos com o nosso trabalho duro. E se a roubarmos, tudo bem também, ok? E se matarmos muita gente na Índia, China e França para consegui-la, tudo bem também, porque aconteceu em outro lugar, ok? Certo? Então, propriedade privada. E como podem imaginar, se você tem riqueza, gosta muito do sistema. E não só isso, mas você é encorajado, é incentivado a trabalhar muito duro. E foi isso que realmente permitiu que a Inglaterra superasse os franceses, os holandeses e os espanhóis, ok? Depois temos outro teórico chamado Jean-Jacques Rousseau. E a teoria dele é diferente, ok? Também é a teoria do contrato social, mas é uma ideia diferente, que é, ok, nascemos em um estado de natureza, temos liberdade total, podemos fazer o que quisermos. Então, por que escolhemos abrir mão dessa liberdade e entrar na sociedade? Ok. A razão é que, ao fazer isso, criamos um contrato social que cria vontade geral. Ok. E a vontade geral é um substituto para Deus. É a expressão do melhor de quem somos. Ok, vocês entendem? Então, sojinhos, estamos bem, ok? Mas quando nos unimos, criamos um novo conceito que nos permite ser verdadeira e plenamente humanos, a vontade geral. Então, o que é essa vontade geral? Ok, certo. Então, pense em Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão, e ele explicou que a base da humanidade, o que todos deveríamos tentar alcançar, é algo chamado imperativo categórico. Ok? O imperativo categórico é a lei moral suprema. Certo, é realmente a lei de Deus. E há três componentes no imperativo categórico, ok? O primeiro é a ideia de universalidade. Universalidade significa que, imagine só, o que você fizer, todos ao seu redor farão automaticamente, ok? Então, se você quiser beber álcool, e todo mundo vai beber álcool. Você quer viver em uma sociedade de alcoólatras? Ok? Se você colar numa prova, todas vão colar imediatamente também. Você quer viver em uma sociedade de trapaceiros? Ok? Se você lê livros, todos os outros lerão livros. Imagine que o que você fizer será replicado por todos os outros imediatamente, ok? Essa é a ideia de universalidade. A segunda é a ideia do livre-arbítrio. Ok? Eu sei que tomar sorvete faz mal. Eu sei que comer proteína, frango é bom, ok. Mas não posso ser forçado a comer frango, mesmo sendo melhor para mim. Eu tenho que escolher comer frango sozinho. Se eu quiser tomar sorvete, eu posso, ok? Então não podemos coagir as pessoas a fazerem o que não querem. Tudo bem. E o número 3 é o humano. É o fim em si mesmo, ok? E a ideia aqui é que você não pode usar humanos, um ser humano, para atingir um propósito maior, pois humanos são o propósito final. Eu não posso ser como um rei que diz: quer saber, vou começar uma guerra para ganhar muito dinheiro para todos e sacrificarei 50% do meu povo, mas os outros 50% que viverem serão felizes, viverão no paraíso. Você não pode fazer isso, ok? Porque você não pode sacrificar a vida de ninguém para atingir um fim maior, pois o fim supremo é a vida humana, ok? Então essa é a ideia do imperativo categórico.
E isso se torna a base teórica para a vontade geral. Ok. Agora, em termos práticos, como você implementa isso na sociedade? Bem, a vontade geral dá origem ao governo. Então, o governo dá origem às leis. Ok? Assim, a legitimidade do governo vem do consenso do povo, que é a vontade geral. A vontade geral não é democracia, certo? A vontade geral é uma ideia abstrata, que representa o melhor de quem podemos ser. Tudo bem? Então, só porque todos dizem, ok, devemos todos votar para matar aquela pessoa porque não gostamos dela. Não, isso não é a vontade geral. A vontade geral é que todos são importantes. Faz aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Ok? Então você não pode matar ninguém, ok? E se as pessoas votarem nisso, então o governo é ilegítimo porque vai contra a vontade geral. Tudo bem. E isso é importante para nós porque se torna a base da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, todo o continente europeu, certo, incluindo Grã-Bretanha, Prússia, Áustria, Rússia, todos se uniram e atacaram a França. A França era pobre. A França não tinha monarquia. Mas a França derrotou a todos. Por quê? Porque as pessoas estavam motivadas a lutar por sua nação. Eles acreditavam que agora faziam parte de um bem maior. Eu tenho participação nesse jogo. Portanto, defenderei esta nação com a minha vida. E a França, por muito tempo, foi imbatível no campo de batalha. Certo? Tudo bem. Então, essa é a concepção francesa de uma nação. Uma nação é um contrato social que garante direitos aos seus cidadãos. E, em troca, seus cidadãos devem estar dispostos a sacrificar a vida pela nação. E é por isso que a Revolução Francesa teve tanto sucesso, o que acabou levando ao Império Francês sob Napoleão. Certo, isso faz sentido? Agora, há uma outra concepção de Estado-nação, que é esta. Certo? E estes são os prussianos ou os alemães, certo? E é a ideia de 1. Ferro e sangue. Então, uma nação não é algo em que você escolhe entrar. Certo? Não é algo com o qual você assina um contrato. Uma nação está no seu sangue. Uma nação é língua, herança, terra. Certo? E você prova que é digno sacrificando-se na batalha. Certo, isso vem para nós da parte 1, alemã, em 1870, certo, na Guerra Franco-Prussiana. Entre a Prússia e a França, esses dois conceitos de Estado-nação entraram em combate, certo? O francês era um contrato social. Você luta por nós porque aceita ser um cidadão desta nação, o que lhe garante certos direitos. A Prússia diz, não, você luta porque é seu dever lutar, porque está no seu sangue, na sua língua, na sua cultura, na sua família. E então, quando essas duas culturas se chocam, foram os prussianos que venceram. Isso criou, é claro, a Alemanha. Então, em 1870, a nação moderna da Alemanha foi fundada pelos prussianos quando derrotaram a França na Guerra Franco-Prussiana. Tudo bem, então agora vamos para a América. Certo? E a América tem uma concepção diferente de Estado-nação. Então, neste momento da história, antes de tudo, a América é um lugar muito pequeno, 13 colônias. E o continente é controlado por esses povos indígenas. Os franceses estão lá, os espanhóis estão lá, ok? Mas os americanos são muito, muito ambiciosos. E eles estão se expandindo muito, muito rápido. E a Grã-Bretanha, a metrópole, na verdade fica com medo da América. Porque nessa época, por volta de 1700, a América tem mais gente, é mais rica. Está acolhendo pessoas de toda a Europa.
E então a Grã-Bretanha tenta limitar a expansão da América. Ok. Ela tenta dizer, você não pode cruzar certa linha, os Montes Apalaches. E a América diz, dane-se você, vamos nos revoltar, ok? E isso cria a Revolução Americana. E em 1789, a América cria a Constituição, que se torna a lei suprema da Terra. E então, nesse ponto da história, a América, os pais fundadores americanos, eles olham ao redor do mundo, conhecem o sistema britânico, conhecem o sistema francês, estão tentando fazer o país crescer o mais rápido possível. Eles têm que lutar contra os espanhóis, os franceses, os britânicos e os povos indígenas em suas terras. Eles estão tentando acolher o máximo de pessoas possível, ok? Então eles decidem que a nação se tornará um jogo. Ok, um jogo onde o cidadão é um jogador e o cidadão está tentando maximizar sua riqueza. Ok, e através desse processo de maximizar sua riqueza, tentando obter o máximo de riqueza possível, ele será enérgico, trabalhará duro, e essa energia contribuirá para a riqueza geral da nação, o que permitirá que a América cresça muito, muito rápido. Ok, esse é o plano, tudo bem. Então, para que isso funcione, eles têm que construir um jogo que tenha 3 características principais. Tudo bem. A primeira é que tem que ser aberto, o que significa que qualquer um pode vir e jogar. Ok. Mas isso também significa limitar a história e a etnia do lugar, ok? Então o conceito que a América cria é a ideia de caldeirão cultural. Acolhemos qualquer pessoa que venha para a América, independentemente da sua raça, da sua história, da sua riqueza, desde que esteja disposta a se assimilar à América, ao caldeirão cultural, ok? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a justiça. E a terceira é a clareza. Então, em outras palavras, as pessoas estão dispostas a jogar um jogo e trabalhar muito duro para vencer esse jogo, se, antes de tudo, elas puderem jogar esse jogo, se tiverem permissão para jogar esse jogo, se não forem discriminadas. Se as regras forem claras, você entende quais são. Na América, as regras são simples. Vai, segue a lei, trabalha duro, fica rico. Simples, é o sonho americano. E a terceira coisa, claro, é que o jogo é justo. Ou seja, o único critério para gerar riqueza é o quanto você trabalha, o seu talento e o seu mérito, certo? A ideia de mérito. E olha, isso é verdade. Quando você for à América, vai descobrir isso. Se você trabalhar duro, for talentoso e inteligente, eles vão respeitar isso, tá? Eu já estive em muitos países. Posso dizer que na América, isso é verdade. Mas não é verdade no Canadá. Eu cresci no Canadá e eles não ligam se você é ambicioso, inteligente ou se trabalha duro, eles não ligam. Eles esperam que você siga as regras e se conforme, tá? Isso é o Canadá. Você vai para a China. Bom, todos sabemos como é a China, né? Ninguém liga se você trabalha duro ou se é inteligente. Ninguém liga, tá? Tudo depende do seu guanxi, de quem é a sua família, entende? Mas isso vale para, na verdade, para a maior parte do mundo. E eu diria que a ideia de mérito só é real em 2 lugares. A América é o exemplo mais óbvio, tá? Já estive em reuniões onde os americanos pensavam, ele é chinês, nem deve falar inglês e nem ser tão esperto, tá? Então existe discriminação, mas no momento em que falo e apresento o meu caso, eles são convencidos pela minha lógica, tá? Pelos meus argumentos, pela minha criatividade, e eles me dão as boas-vindas ao grupo. Essa é a atitude americana de ter mente aberta, ser generoso e valorizar o talento acima de tudo, tá? Os britânicos são. Os ingleses também são parecidos nisso. Tipo, podem ser racistas, mas se você argumentar bem na frente deles, eles aceitam, tá? Mas adivinhem só,
Pessoal, em nenhum outro lugar isso é verdade, tá? Na China, você pode ter o melhor argumento do mundo. Ninguém liga, né? Tá. Mas é verdade para... A América tem muitos problemas, mas honestamente, é um lugar que realmente valoriza e recompensa o mérito. E é por isso que todo mundo quer ir para a América, certo? Certo. Então a questão é, como a América criou esse sistema? Bom, ela fez isso através da Constituição. A ideia da Constituição é criar um jogo e colocar esse jogo acima do poder. E fizeram isso criando um sistema de governo com freios e contrapesos mútuos. Então você tem o presidente. Você tem o Congresso, tá? E você tem a Suprema Corte. Bom, a Suprema Corte é bem simples. Ela serve para interpretar a Constituição, que é a lei suprema do país, tá? E aí os poderes do governo são divididos igualmente entre esses diferentes ramos. Então, o Congresso pode criar leis e controlar os gastos, tá? O que chamam de bolsa. O presidente tem poderes de guerra, basicamente, ou a espada. Tá. Mas se o presidente fosse declarar guerra, ele precisa que o Congresso aprove, porque o Congresso tem que dar o dinheiro para começar a guerra. Tá. E a ideia de que a Constituição é a lei suprema do país significa que é realmente o Estado de Direito. Tá. Então, mesmo tendo esse sistema de governo estabelecido, você também tem outro sistema paralelo chamado judiciário, o sistema de tribunais, que protege os direitos de propriedade da mesma forma que fazem no Grã-Bretanha. Tá, faz sentido? Então a ideia básica é que isso é um jogo. E o governo é um sistema para manter a abertura, a clareza e a justiça do jogo. E por causa disso, a América foi capaz de dominar o mundo muito rapidamente, tá? O tema desse jogo, tá, que é muito importante a gente entender, é que ele é expansionista. Então o que aconteceu é que em sua história, a América enfrentou certos desafios a esse jogo, e esse jogo venceu todas as vezes, tá? Então o primeiro grande desafio a esse jogo é chamado de Guerra Civil Americana. Tudo bem, então deixa eu explicar o que aconteceu. De 1861 a 1864, a Guerra Civil foi travada entre o Norte e o Sul. Isso foi um choque de sistemas econômicos, tá? Então o Norte jogou o jogo, tá? E por isso acreditava no trabalho livre. O Sul era seu próprio sistema econômico independente que focava na agricultura. E por isso usava o trabalho escravo. Para muitos americanos no Norte, o trabalho escravo era ofensivo, porque corrompia o jogo, tá? Porque, lembrem-se, a América foi fundada na ideia de abertura, justiça e clareza. Mas se você é um escravo, isso não é justo, tá? Porque você nasceu escravo e nunca pode participar desse jogo. E então eles lutaram uma guerra civil para decidir quem triunfaria no final. E claro, o Norte venceu porque o Norte focou no trabalho livre. Então isso significava que havia mais pessoas no Norte. Isso significava que o Norte era mais rico por causa da manufatura. E isso significava que o Norte era mais enérgico. Tá, então eles derrotaram o Sul. E então esse foi o primeiro grande desafio. Agora o jogo está se espalhando, ok? Ele se espalha pela América e agora ele para porque a América não pode mais se expandir, ok? Basicamente ela conquista o Oeste. E agora o jogo é um problema por causa da natureza do dinheiro. O problema com o dinheiro é que, no fim das contas, quanto mais você joga esse jogo, no final do jogo, uma pessoa controla todo o dinheiro. Isso faz sentido? Esse é um problema do capitalismo. Esse é um problema com este jogo. Então, agora que a fronteira foi estabelecida, agora que as bordas foram controladas, poucas pessoas estão controlando todo o dinheiro, o que leva à Grande Depressão.
Ok, então agora a solução é que a América tem que ir e conquistar o mundo. O que ela faz? Ok, na Segunda Guerra Mundial, a América conquista o mundo. E então agora o que a América precisa fazer é espalhar esse jogo pelo mundo todo. E ela faz isso criando o dólar americano. Ok, então em 1945 a América vence a guerra um ano antes, em julho de 1944, por um mês. O que acontece é que a América organiza algo chamado Conferência de Bretton Woods, em New Hampshire. E a ideia da Conferência de Bretton Woods é estabelecer o jogo mundial. Antes, o jogo da América era limitado à América, mas agora a América quer escalar seu jogo para o mundo inteiro. Então, como ela faz isso? Bem, a primeira coisa que ela faz é tornar o dólar americano a moeda de reserva do mundo. Essencial. Tudo bem, o que isso significa? Significa que todas as outras moedas têm que ser derivadas do dólar americano. Todas as outras moedas encontrarão valor a partir do dólar americano. Ok, o que significa que se você tiver dólares canadenses, agora pode trocá-los por dólares americanos, que é o que tem valor. O dólar canadense simplesmente não tem valor, ok? Eles também concordam com a taxa de câmbio. Ok, não faz sentido. E este é o sistema que temos hoje. A moeda de reserva global é o dólar americano. Dólar, é isso que tem valor. O valor do quarto B deriva de sua relação com o ZA. Dólar. O quarto B não tem valor intrínseco. Essa é a número mi. Então você deve estar pensando, espera aí um minuto. Se isso for verdade, o dólar americano os americanos podem simplesmente imprimir quanto dinheiro quiserem. E para resolver esse problema, os americanos disseram o seguinte: o dólar americano será atrelado ao ouro. Ok, não faz sentido. Ok, ou seja, você sempre pode pegar seu dólar americano e trocar por ouro. E como existe um limite para o ouro, também tem que haver um limite para os dólares americanos, o que mantém o sistema estável. Certo, beleza, essa é a número 1. Número 2 é a seguinte. A América precisa expandir esse jogo, certo? Porque está em competição com a União Soviética, que é contra esse jogo, certo? Então ela cria 2 novas organizações para espalhar o jogo pelo mundo todo. E essas 2 organizações se chamam Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, o FMI, certo? Então, para simplificar, entenda o seguinte. O trabalho do Banco Mundial é te dar empréstimos. Certo, então vamos supor que você é a China e é pobre, né? E você precisa construir represas. Bom, o Banco Mundial te dá dinheiro. E quando ele te dá dinheiro, o que ele faz é permitir que você comece a jogar esse jogo, entendeu? Isso permite que você participe desse jogo. Agora, o que sempre acontece é o seguinte. Eventualmente, o país pegou tanto dinheiro emprestado que precisa se endividar e não consegue pagar, certo? Então, o que acontece é que o FMI entra em cena e muda o seu governo e suas políticas econômicas para que se ajustem mais ao jogo. Faz sentido? E o principal mecanismo dele se chama privatização. Então, o que o FMI diz é, beleza, você é ineficiente. Você não consegue pagar a dívida porque é ineficiente. Você é ineficiente porque o público não deveria ter controle sobre a infraestrutura. O público não deveria ter controle sobre a água, ok? Empresas privadas deveriam ser responsáveis pela água, eletricidade e pela terra, ok? Assim, o objetivo do Banco Mundial e do FMI é disseminar o jogo pelo mundo todo. Tudo bem? Certo. Então, em 1947, eles criaram algo chamado GATT, ok? O GATT é um acordo geral sobre tarifas e comércio. Então, basicamente, esta é a OMC, certo? Isso se transformou na OMC em 1995. Certo, então é basicamente um acordo de livre comércio. Faz sentido? 1973, SWIFT. O SWIFT é um acordo entre diferentes bancos do mundo sobre como transferir dinheiro, ok? Então, por exemplo, se você quiser transferir dinheiro da China, você terá que ir para os Estados Unidos para estudar na universidade, certo?
Adivinhem só, pessoal, vamos analisar o SWIFT, ok? Agora, isso permite maior cooperação entre bancos do mundo todo para o uso de fundos dos Estados Unidos, dólares. Tudo bem? Por fim, resta saber como esses países se unem e decidem como cooperar economicamente. E a resposta é o Banco de Compensações Internacionais, ok? Certo, a ideia é que os bancos centrais de diferentes países se reúnam e cheguem a um acordo sobre determinadas políticas. Certo, e tudo isso é feito de forma privada, em segredo. Ninguém sabe sobre eles. Ok, tudo bem. Então, esse é o jogo que faz a América ser grande. É bem simples, certo? Existem outros componentes, mas vamos focar nisso agora. Ao longo do semestre, vamos focar em como esse jogo é jogado, especificamente. Mas primeiro, só estou apresentando para vocês, tudo bem? Certo, agora vamos falar sobre como o dólar dos Estados Unidos, o dólar conquista o mundo. Tudo bem. Por muito tempo, esse sistema funcionou bem. Os Estados Unidos estão em competição com a União Soviética. Mas, com o tempo, os americanos começam a abusar desse sistema. Então, eles pagam por coisas que, na verdade, não podem pagar. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. Por exemplo, a corrida espacial. Por exemplo, algo chamado Grande Sociedade. Eles estão gastando dinheiro demais e outros países começam a entrar em pânico. Então, a França basicamente retira todo o seu ouro dos Estados Unidos. Então, em 1971, o que o Nixon faz é dizer: sabe de uma coisa? Aqui está o segredo, pessoal. Na verdade, a gente não tem ouro suficiente para pagar todo mundo, beleza? Então dane-se isso. A gente não vai mais atrelar o dólar ao ouro, beleza? Entenderam? Agora vocês não podem mais trocar seus dólares americanos por ouro. Dólares por ouro. Tá feito, ok? Então, o que acontece agora é que o dólar se torna um esquema Ponzi, entendeu? O que é um esquema Ponzi? O esquema Ponzi é basicamente, nos estados, né? O dólar é valioso porque as pessoas querem usá-lo. Se entende? Não tem valor intrínseco. Só tem valor porque as pessoas querem usá-lo. Então, agora, Nixon precisa criar demanda para o EUA, dólar, certo? Então, a primeira coisa que ele faz é ir para a Arábia Saudita. E ele cria algo chamado petrodólar. A ideia do petrodólar é muito simples. A Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo do mundo, só aceita pagamentos em dólares americanos. Dólares. Portanto, se você quer petróleo, precisa ter petróleo dos Estados Unidos. Dólares. Essa é a primeira coisa que Nixon faz. A segunda coisa que Nixon faz é, na verdade, ainda mais importante. O que ele faz? Vocês sabem. Ele visita a China. E não só visita a China, mas estabelece um acordo em que os Estados Unidos vão dar tudo para a China. O que acontece nos anos 80? Os Estados Unidos dão acesso ao seu mercado para a China. Agora, os consumidores podem comprar produtos da China. Isso é algo enorme, pessoal, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os Estados Unidos dão à China investimento estrangeiro direto, tecnologia, educação, tudo isso, certo? Imagina o que acontece. Os Estados Unidos investem na China, dão todo esse capital para a China, dão toda essa tecnologia para a China, certo? Todos esses segredos militares que os Estados Unidos têm, eles entregam para a China de graça. E não só isso, mas os Estados Unidos educam a elite chinesa. Nos anos 80, todos esses estudantes chineses de pós-graduação, vão para os Estados Unidos para aprender a tecnologia americana. Beleza? E a terceira coisa, e essa é a mais importante, é a proteção militar. Todos esses conflitos que a China tem com o Sudeste Asiático, com o Japão, com o Vietnã, agora os Estados Unidos vão proteger a China. Quando navios chineses exportam mercadorias para a Europa, África e Estados Unidos, a Marinha do ZEUA não vai proteger esses navios chineses. Certo? Você entendeu? E aí você pensa, meu Deus,
Os Estados Unidos deram tudo para a China. Os Estados Unidos fizeram a China ficar rica. Por que os Estados Unidos fariam isso? E só existe uma resposta, e apenas uma. Isso deveria fazer com que a China usasse os EUA, dólares. Ok? É simples assim, ok? Assim, agora, quando a China negocia com o mundo, ela recebe pagamentos dos EUA, dólares em troca. Entendeu? Certo, e a ideia principal é tornar o mundo viciado nos EUA, dólares. E agora que o mundo está viciado nos EUA, dólares, agora que o mundo depende dos EUA, dólares, os Estados Unidos agora podem controlar a economia global, certo? Então, em 1991, a União Soviética colapsa, certo? E agora os Estados Unidos são o único jogador na área. Não há ninguém que possa desafiar a supremacia dos americanos. Então, o que acontece agora é que os Estados Unidos criam algo chamado de Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é baseada no comércio global, mas como os Estados Unidos controlam o dólar americano, eles agora podem controlar algo chamado precificação. Precificação só significa que os americanos podem decidir o valor de tudo, certo? Então, o que os Estados Unidos fazem é criar uma hierarquia de preços. Então, na base de tudo estão os recursos. Acima disso está a manufatura. Depois vem o conhecimento. E então, as finanças. Certo? Essa é a hierarquia de preços para o mundo. Certo? E divide o mundo em uma divisão de trabalho. Beleza, então o que são recursos? Bom, galera, é arroz. Certo, então faz sentido? Rússia, África, América do Sul. O que é manufatura? China? O que é conhecimento? Europa. E o que é finanças? América. Certo, faz sentido? Então, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão transferir sua produção industrial para a China. Certo? Porque é mais barato para a China fazer isso do que para os Estados Unidos. E tudo que os Estados Unidos vão fazer é financiar, entendeu? O que é finança? Finanças nada mais são do que a criação de dinheiro com o objetivo de criar mais dinheiro, certo? Certo, então esse é o sistema que está em vigor. E, a princípio, parece ótimo, porque todo mundo está ganhando dinheiro, né? Certo? Mas há uma instabilidade inerente nesse sistema, ok? E nós vamos discutir toda essa instabilidade ao longo do semestre. Mas, para simplificar, vamos falar sobre os Estados Unidos. O que acontece quando você foca em finanças é que você se torna uma economia especulativa. Você passa a focar em aposta, entendeu? Basicamente, apostas. E isso leva a algo chamado de Grande Crise Financeira de 2008, quando a economia americana entrou em colapso, entendeu? E nesse momento, toda a economia mundial deveria ter entrado em colapso. Então, o que aconteceu foi que todos esses bancos centrais do mundo inteiro se reuniram, com sede na Suíça, no centro de liquidação do Banco do Vietnã, certo? Certo? O órgão secreto onde todas as políticas econômicas são elaboradas. E eles concluem que a única maneira de salvar o mundo é se a China gastar dinheiro. Você entende? Por que temos todos esses arranha-céus? Por que existem tantos aeroportos? Por que existem todos esses trens de alta velocidade? Porque a China, para salvar a economia global, decidiu investir em infraestrutura, certo? E a iniciativa do Cinturão e Rota. E isso salvou a economia global. Agora, depois que a China fez isso, ela acumulou muita dívida, certo? E basicamente a China disse ao mundo, escutem, nós salvamos a economia global, então merecemos um lugar à mesa, certo? Merecemos ser iguais aos americanos. E assim, vamos vender nossos produtos, nossos celulares Huawei em todo o mundo.
Vamos competir com os Estados Unidos pela supremacia global. E os Estados Unidos disseram que se dane você, entendeu? E isso levou naturalmente a Donald Trump. 2016, Donald Trump. E a primeira coisa que Donald Trump fez, claro, foi iniciar a guerra comercial entre os EUA e a China. Certo? A China quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, não, dane-se vocês, nós vamos destruir vocês. Certo? Então os Estados Unidos tentaram impor sanções à China. Bem, os Estados Unidos tentaram bloquear a China. Certo? Então voltaremos a discutir isso mais tarde ao longo do semestre. Bem, então o que aconteceu, claro, foi em 2022. A Rússia invade a Ucrânia. Certo, então o que a Rússia está dizendo é que, você sabe, essa hierarquia de preço... Que se dane, ok? Porque adivinha o que acontece, pessoal? Se você não tiver recursos, este sistema não funciona, ok? Experimente fabricar sem nenhum recurso. Procure ter conhecimento sobre os recursos disponíveis. Tente ter financiamento sem recurso, ok? Portanto, quando a Rússia invade a Ucrânia, está tentando controlar os recursos da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia juntas controlam 1/3 dos carboidratos do mundo. A África e o Oriente Médio morrem de fome. Sobre grãos russos e ucranianos, ok? Faz sentido? Então agora todo esse sistema está em risco, certo? E o que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos estão lutando para salvar o seu jogo. Eles estão tentando lutar para salvar o sistema. Estão tentando lutar para salvar o dólar americano. O dólar. Estão tentando lutar para salvar sua hegemonia, certo? E a Rússia e a China estão tentando se impor. Então estamos em um momento de reinício do jogo. Tudo bem? Reiniciar jogo. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Ok? Tudo bem? Portanto, discutiremos isso ao longo do semestre. Alguma pergunta? Tá tudo claro para vocês? Eu sei que foi muita informação para assimilar, mas vamos abordar os detalhes ao longo do semestre, ok? Vamos analisar os acontecimentos recentes para explicar por que isso está acontecendo. Alguma pergunta? Ok. Portanto, o único propósito dos Estados Unidos, assim como de fornecer um serviço para a China, é permitir que eles usem os EUA, dólares, certo? Assim, os Estados Unidos podem usar esse jogo para todos. Mas por que a China não faz o mesmo que os Estados Unidos? Como criar esse jogo? Com certeza. Então, podemos prosseguir. Vamos discutir isso durante o semestre, ok? A relação entre a China e os Estados Unidos. Então, lembrem-se de que os Estados Unidos querem que a China jogue esse jogo. Mas eles não podem simplesmente dizer para o mundo: ah, estamos fazendo isso porque somos gananciosos e queremos que a China seja submissa a nós, certo? Então, eles disseram que querem que a China jogue esse jogo porque esse jogo vai permitir que a classe média cresça e vai tornar a China muito mais democrática. Ok, mas isso era só papo furado, era só uma fraude, muita hipocrisia, certo? Então, agora que a China está nesse jogo, o que ela está tentando fazer é reestruturar o jogo, para que seja mais independente. Certo, porque o problema para a China é o seguinte: para jogar esse jogo, o que você faz é pegar recursos, certo? E você criando, fabricando, exportando. Certo, então esse é o papel da China nesse jogo. Este jogo apresenta alguns problemas. O primeiro problema é que os Estados Unidos controlam todo o jogo. Certo? Então os Estados Unidos podem dizer: sabe de uma coisa? Não gostamos de vocês, então vocês não podem mais negociar conosco. Basicamente, eles param. Eles limitam os recursos e limitam o acesso ao mercado. Ok? Portanto, o que a China precisa fazer para sobreviver é diversificar sua economia. Criar mercados fora dos Estados Unidos. Cria cerca de 5 recursos que não dependam dos Estados Unidos.
Ok? Então, esse é o jogo que a China está jogando, e essa é a ideia do BRICS. Ok? Discutiremos o BRICS mais tarde. Mas o BRICS é um conceito muito diferente, enquanto antes os Estados Unidos tentavam impor suas regras a todos. Agora, a China está apenas tentando criar um sistema que não seja tão dominado pelos americanos. Essa é a mentalidade chinesa. Isso faz... Sentido? Mais alguma pergunta, pessoal? Ótimo! Então, vamos continuar isso na quinta-feira.